seja bem-vindo ao programa Bíblia Responde. Um programa dinâmico, interativo, com o propósito de responder perguntas que as pessoas fazem e nem sempre têm uma oportunidade de ter a sua resposta à luz da Bíblia. E para responder essas e outras perguntas, pastor João Carlos Hermosa conosco. Pastor João, bom dia. Graças a Deus, um bom dia a todos, bem-vindo aqui à Bíblia Responde. Estamos aqui mais esta semana, irmão Anderson, com o coração agradecido e cheio de Deus, para poder responder as perguntas aí dos nossos internautas. E hoje nós vamos responder 3 perguntas que nos foram enviadas. E a primeira pergunta, ela vem da Érica Castro. Ela faz a seguinte pergunta: o que nós vamos fazer no céu? Érica, um abraço para você, para toda a sua família. Espero que vocês estejam bem passando este tempo que é tão diferente para todos nós. Amém? A sua pergunta é muito sugestiva. O que vamos fazer no céu? Então, primeiro, Érica, vamos ver como que vai ser o nosso corpo para este novo lugar, tá certo? E Paulo nos diz como vai ser este corpo. Irmão Anderson, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. 1 Coríntios 15, 54 diz assim: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Graças a Deus. Então, Érica, você observou aí que este corpo receberá uma glória, a glória da incorruptibilidade e da imortalidade. Então, quer dizer que este corpo vai ser preparado para a atmosfera do céu, tá certo? O que eu vou fazer no céu? Então, eu já vou ter um corpo totalmente diferente do que é este. Mas como é o céu? Isso nós vamos ver lá no livro do Apocalipse, Érica, capítulo 21, versículos 3 e 4, depois do 22 ao 25 do capítulo 21. 21, 3 e 4 diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O versículo 22: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Então, Érica, este corpo vai ser preparado para este ambiente com a glória, não é, da incorruptibilidade, da imortalidade, num lugar onde não existe noite, aonde as portas não se fecham, aonde Deus é o seu templo, aonde o Cordeiro é a sua iluminação. Não haverá tristeza, não haverá dor, de nenhum sentido de dor, nem físico nem psicológico. Então observe, o que eu vou fazer num lugar desse? É um lugar de intenso movimento, de intenso trabalho. Só que o trabalho de lá é diferente do daqui. O daqui tem os seus afazeres e o de lá é um lugar para adorar a Deus com toda a intensidade. Porque este corpo não haverá canseira nele. E o céu não haverá noite. Então é dia inteiro louvando e adorando a Deus. É isso que nós iremos fazer no céu. Muito obrigado, Érica. Deus te abençoe. E nós vamos para a nossa segunda pergunta. Ela vem da Lia Martins. Ela faz a seguinte pergunta: até que ponto devemos obedecer os nossos líderes espirituais? Lia, um abraço para você, a toda a sua família. Muito obrigado por sua pergunta. Sua pergunta tem um âmbito, não é, do relacionamento humano. Então vamos fazer aqui um divisor de águas primeiro nesta pergunta. Tem que saber que cada um de nós somos um ser diferente e distinto um do outro. Um é mais calmo, um é mais agitado, um fala baixo, outro fala mais alto, cada um é aquilo que é.
no desenvolvimento da nossa vida com Cristo, os frutos do Espírito Santo vai trabalhando em nós. Mansidão, temperança, benignidade, bondade, à medida que nós vamos crescendo em Deus. Então saiba fazer esse divisor de água. Porque às vezes eu vejo o meu líder no seu aspecto de como ser. E este ser é Ele. E você é você. Então Deus nos criou desta forma. Então temos que ter o respeitar do ser. Sua pergunta traz duas coisas, a liderança e a obediência. Primeiro vamos falar da obediência, porque a obediência é uma lei espiritual. Romanos, irmão Anderson, capítulo 5, versículo 19. Logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então observe que a obediência é uma lei espiritual e pode trazer prejuízos e benefícios espirituais. A desobediência é prejuízo, a obediência pode trazer benefícios para a alma e para o espírito. Então, primeira coisa, obediência. A Bíblia diz que nós devemos de obedecer os nossos pastores. Mas até que ponto você está perguntando que eu devo de obedecer o meu líder, o meu pastor? Primeiro, se ele anda segundo as Escrituras. Vamos ler, irmão Anderson? João capítulo 5, versículo 39. João 5,39 diz assim: vocês estudam cuidadosamente e as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testificam ao meu respeito. Então você observou que Jesus está dizendo que todo líder que confessa a Ele como Senhor tem que andar segundo diz as Escrituras. Então meu livro de prática, de regra e de fé é a Bíblia, tanto para o líder como para todos aqueles que estão vivendo o cristianismo e desenvolvendo a sua vida com Cristo. Amém? Isso é muito importante. Até que ponto eu devo de obedecer o meu líder? Primeiro saber que a obediência é uma lei espiritual. Tá certo? Se ele verdadeiramente faz conforme diz as Escrituras. Terceiro ponto, irmão Anderson, é a questão do cuidado. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Diz assim: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Então você observa que o apóstolo está dando aqui uma orientação à membresia. Cuidado com certos tipos de líder, que são aqueles que fraudam as Escrituras, que não pregam a Bíblia Sagrada. Agora, saiba também se comportar diante dessa situação. Tá certo? Chegue ao seu líder com todo respeito, com toda a educação e deixe a porta sempre aberta. Fala assim: olha, meu querido, foi um prazer te conhecer, congregar com o senhor aqui, mas eu estou me retirando e quero a sua bênção. Amém, minha filha? Tá certo? Eu penso que isto é uma maneira racional, inteligente e cristã de se comportar. E não utilizar os meios de comunicação, como muitos falam, para detratar o seu líder. Então vá ao seu líder, conversa com ele com muita tranquilidade, exponha a ele, tá certo, que você está se retirando e sai em paz. Então até que ponto eu devo de obedecer? Primeiro, se ele é um homem que observa as Escrituras. Segundo, se ele tem um testemunho de vida, porque cuidado com os cães. Então ele observa as Escrituras e ele tem cuidado com a sua vida, no que trabalha com o próximo, com o segmento da congregação, a esse deve de ser observado. E jamais pela questão, eu gosto mais desse ou daquele, por uma questão não é particular de ser, porque cada um é cada um. Amém? Deus te abençoe, Elia. Espero ter respondido a sua pergunta. Foi um prazer te receber e esperamos outras perguntas aqui no Bíblia Responde. E nós vamos para a nossa última pergunta, que ela vem do Marcelo Rodrigues. Ele faz a seguinte pergunta: como Lázaro saiu do túmulo se ele estava com os pés e as mãos amarrados? Marcelo, um prazer te receber, um abraço a você, a toda a sua família. Nós vamos primeiro ler o versículo. O versículo só se encontra no Evangelho de João,
capítulo de número 11, irmão Anderson, versículos 43 e 44. Diz assim: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolta num pano. Disse Jesus: tirem as faixas dele e o deixem ir. Esta pergunta está muito colocada sobre a questão das traduções das Bíblias. Porque quando você lê certa tradução, parece que os pés e as mãos estão amarrados juntos. Então eu vou te dar um pouquinho sobre cultura do sepultamento de um corpo. Vamos ver como foi sepultado o corpo de Jesus? João capítulo 20, versículo 7, irmão Anderson. Nos diz assim: bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Então observe que o sepultamento de Jesus foi feito por um sepultamento de pessoa rica. Primeiro pelo sepulcro, um sepulcro que ninguém tinha sido sepultado. José de Arimateia cedeu o sepulcro para Jesus. Segundo, no corpo de Jesus, se você ler todo esse texto, você vai observar que foram gastos 34 quilos de bálsamo, de especiarias para perfumar o corpo de Jesus. Então diz que na técnica do sepultamento é segundo a questão social, financeiro da pessoa. De quem estamos falando? De Lázaro. Quem era Lázaro? Lázaro era irmão de Marta e de Maria. Morava ele aonde? Na cidade de Betânia. Betânia é conhecida por quê? Pela cidade do bálsamo. Certamente Lázaro era um industriário do bálsamo. E o bálsamo naqueles dias como até hoje, ele tem muita coisa de se extrair dele. Perfume, medicamento, aroma, chá. Olha, infinita, até na alimentação se utiliza o bálsamo. Então Lázaro não era um homem de poder aquisitivo baixo. Então a cultura do sepultamento de uma pessoa com condições econômicas nos dias de Jesus, ele colocava uma camisolona, irmão Anderson. Uma camisolona que é do pescoço até os pés, e de mangas compridas, ficando os pés e as mãos não é sem nada. Então se enfaixava mão por mão. Enfaixava uma mão, enfaixava outra mão, enfaixava um pé, enfaixava outro pé. E colocava o corpo dele deitado no sepulcro. Quando Jesus bradou, Lázaro sai para fora, Lázaro saiu andando. Aí você diz assim, mas pastor, e não disse para desatar? Sim, o que é o desatar? Tirar as faixas das mãos e tirar as faixas dos pés. Porque isto é um problema de tradução bíblica. Amém? Tá certo? Então observe, Lázaro tinha poder social, econômico favorável, e ele foi sepultado como uma pessoa de condição, mas até hoje é assim. A pessoa com menos poder aquisitivo, o seu caixão é mais simples. Aquele que de classe média, o seu caixão é melhor, e os de classe alta são caixões até estofados. Por quê? Porque é assim, e até hoje é dessa forma. Então Lázaro tinha condição financeira, tinha seu túmulo, e ele foi sepultado como Jesus. Aí você vai ver até a questão do sudário de Turim, ou o santo sudário, que era a camisola que marcou aí a questão de Jesus, e o lenço da cabeça, não é? Então, passava um lenço na cabeça, um lenço em cada mão, um lenço em cada pé. Quando Lázaro ouviu, ele saiu andando. E aí Jesus diz assim, tire agora as faixas de cada mão e de cada pé, e deixe ele ir. Porque quem veio de um milagre como ressuscitado dentre os mortos depois de 4 dias, não deveria de estar fácil. Tá certo, Marcelo? Foi um prazer te receber aqui e esperamos outras perguntas, não só suas, como muito mais. Deus abençoe todos vocês. Foi um prazer ter-nos neste Bíblia Responde. E nós estamos chegando ao final do nosso programa. Queremos aí agradecer a sua audiência. É um prazer ter você aqui conosco. E se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, entre em contato conosco pelo endereço que está aparecendo aí no seu vídeo. Mande a sua pergunta, sua dúvida, que será um prazer para nós responder, porque aqui você pergunta e a Bíblia responde. Deus abençoe, um grande abraço, até o próximo programa.